A paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer muito grande, uma alegria poder estar aqui para nós. Podemos iniciar mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E nesta oportunidade que o Senhor nos concede, nós estaremos falando sobre este assunto, né? Consulta marcada com sucesso. Nós vivemos nesta época em que muitos estão preocupados em ter alguma resposta e muitas vezes marcam estas consultas, né, por exemplo, com o médico, e o que ele mais deseja é que essa consulta possa ser realmente marcada e possa ter resultado positivo desta consulta. Mas vamos ver, né, trazendo isso para o lado espiritual, o que nós podemos aprender também em relação a isso. O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todo este capítulo, porque são vários versículos e os irmãos poderão estar acompanhando, então, esse capítulo 3. Os hinos sugeridos são esses, 369, 145 e 118. Então vamos ver aqui alguns versículos que nos dá o suporte para nós estarmos falando sobre esse assunto, sobre a consulta, que realmente é bastante importante e que nós vemos isso acontecendo em toda a história de Israel. 2 Reis, capítulo 3, vamos ver alguns versículos. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de tudo o Israel. E foi e mandou a dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Então, com base, irmãos, nesse texto de referência, nós vamos abordar estes assuntos aqui. Consultas malignas, Deuteronômio 18, 10 a 12, Isaías 8, 19 e 20. Consulta desastrosa, Mateus 26, 2 e 5. Consulta ameaçadora, Salmo 83, versículos 1 ao 5. Consulta benigna, 1 Reis 22, 4 e 8, 1 Samuel 23 e 2. E a consulta aprovada por Deus, Salmo 55 e versículo 14. Então, retornando aqui ao nosso texto de referência, para nós entendermos um pouco mais, vemos esta passagem em que o rei Jorão, que era filho de Acabe, e ele começou a reinar, e esse rei, ele foi um pouquinho melhor, né, que o rei Acabe. Não tanto melhor assim, mas alguma coisa de boa ele fez, né, porque tirou um ídolo que estava lá na cidade de Jerusalém,
mas ainda fez outras coisas que não agradavam a Deus. Mas em determinado momento ele se viu obrigado a entrar nessa guerra, porque o rei Mesa, que era vassalo dele, se rebelou contra ele, não queria pagar os impostos, né? E aí ele então chama o rei Josafá, que é o rei de Judá, para estar ajudando nessa guerra. Mas, assim como o seu pai, e o rei Acabe, Jorão, ele não tinha essa comunhão com Deus, em estar dependendo inteiramente de Deus. Ele decide ir à guerra, ele decide chamar quem ele quer, vai lá e chama então Josafá, e eles falam, vamos então para essa guerra, né? Vamos enfrentar esse rei que não quer pagar impostos, e a gente vai ir contra ele. E só que o que acontece? Eles tomam um rumo e no meio do caminho, pelo deserto, eles se veem em aperto, porque não tinha água para os animais, não tinha água para eles, estavam totalmente ali num lugar difícil, né? E aí é o que nós vemos ele dizer, né, esse rei de Israel, né, que é Jorão, ele diz aqui no versículo 10, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E aqui a gente já faz uma pausa para nós entendermos, né, como que é importante alguém, antes de iniciar qualquer projeto, antes de iniciar qualquer medida, tomar qualquer decisão, a importância dele consultar ou buscar a confirmação do Senhor antes, né? Não adianta alguém iniciar algum projeto ou qualquer outro trabalho e depois ele reclamar e dizer que não tem condições, né, de prosseguir avante, mas ele que iniciou isso daí. Então o certo seria ele consultar, ter consultado o Senhor antes, né, de fazer essa guerra, né, ver se realmente o Senhor estava nesse negócio, realmente o Senhor estaria aprovando essa situação. E quando ele se vê nessa situação apertada, o que ele diz, né? Aí ele quer culpar ao Senhor. O Senhor nos trouxe aqui tão somente para nos matar, né? E geralmente é isso que acontece, né? Quando alguém inicia esses projetos sem ter a direção do Senhor, quando começa essas coisas, a primeira coisa é ele falar, onde que está Deus, né? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo, né? Eu estou aqui, nós vamos todos morrer, mas muitas vezes a situação, né, que nós vivemos nos dias de hoje, né, as pessoas elas vivem como se Deus não existisse, e quando vem algum problema, quando vem uma situação muito semelhante a essa que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né, com essa situação, aí eles querem culpar Deus, né? Mas se a pessoa vive tanto tempo, né, como se Deus não existisse, como se ele simplesmente tivesse que estar, fosse um mordomo nosso, né, ele que tivesse que nos servir e a gente fazer o que bem entendesse, né? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo lá também com esse rei Jorão, né? Ele faz as suas iniciativas, né? Vive como se o Senhor, nosso Deus, não existisse, e toma essa iniciativa de ir para a guerra, e quando acontece esse problema, então aí ele quer culpar o Senhor, né? Uma situação muito semelhante, atual, né, que nós estamos vivendo, porque infelizmente, né, as pessoas têm vivido muito alienadas de Deus, e muitas vezes quando vem essas situações de calamidade e esses problemas que nós enfrentamos no nosso país, no mundo inteiro, aí as pessoas, né, querem culpar Deus, né? Será que o Senhor não está vendo isso, né? O Senhor trouxe aqui tão somente para nos matar?
Mas existe alguém aqui, né, que tem bom senso, alguém que tem temor de Deus, que é o rei Josafá, que era o rei de Judá, né, na parte sul de Israel, quando os reinos foram divididos. E aí ele diz, não há aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Então, vemos aqui o rei Josafá, que também esteve conversando com Acabe, que nós vamos ver logo mais adiante, da mesma situação em consultar o Senhor antes, né, de ir para uma guerra. Então Josafá era um rei que temia ao Senhor, né, que buscava a confirmação do Senhor. E aí, dando continuidade então a essa história, eles vão e consulta a Eliseu, e Eliseu ele fica um tanto quanto indignado, né, contra Jorão, e decide falar, né, somente a palavra do Senhor, tão somente porque Josafá estava lá, né, em reverência, né, em atenção a Josafá, que era um servo de Deus. Então Eliseu profetiza e diz que eles vão vencer, e que eram para eles fazerem covas ali naquele deserto, e mesmo que não tivesse vento, que não tivesse chuva, a água iria vir e ia saciar todos eles, e eles ganhariam aquela guerra, né? Então, esse, irmãos, é uma passagem muito maravilhosa que mostra a dependência do Senhor, né? Ele consultou ao profeta, e através disso o Senhor pôde fazer aquele milagre. Quando nós lemos nos versículos seguintes, muito maravilhoso, nós vemos que a água veio do nada, né? A água simplesmente veio e encheu tudo aquilo ali, aquele deserto, tudo, e justamente estas águas também foram o que deu vitória para aqueles 3 reis, né? Porque os moabitas levantaram de manhã, viram o sol refletido naquela água e parecia sangue, e aí eles saíram desesperados, né? E os reis puderam então atacá-los, né? E vencê-los, né? Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa é quando alguém realmente procura ter essa consulta verdadeira, né, com o Senhor Deus, né, antes de tomar as suas iniciativas. Então, baseado nisso, nós vamos ver aqui algumas passagens, né, que mostram a importância de você marcar essa consulta com sucesso, né? Você obter então essa resposta, né, quando alguém tenta marcar uma consulta com um médico ou com qualquer outra é, pessoa que queira te ajudar. Então você quer ouvir, né, consulta marcada com sucesso, e que essa consulta realmente te traga benefício, né? Mas espiritualmente nós temos aqui a orientação. Então vamos ver alguns versículos, né, que nos mostra a importância de nós sabermos fazer esta consulta. Mas eu quero falar antes, né, sobre esse tipo de consultas, consultas malignas, que realmente que causou muito problema para Israel. Eram essas consultas malignas, que as pessoas não queriam consultar o Senhor Deus, né, o Senhor Javé, mas sim consultar outras entidades que eles acreditariam que poderiam estar lhes guiando, que poderiam estar trazendo informações, poderiam estar lhes ajudando. Mas vemos aqui o Senhor nosso Deus, ele já deixando isso bem claro, bem no começo, né, aqui Israel ainda saindo do Egito e indo em direção a Canaã, e Deus já dando as suas instruções. E vemos aqui o Senhor dizendo que não haveria entre eles quem fizesse passar o seu filho, a sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador,
nem mágico, nem quem consulte os mortos, né? Pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus te lança fora de diante de ti. Infelizmente, muitos daqueles reis, né, se nós vemos um exemplo, né, o rei Manassés, que é um exemplo de pior rei que existiu durante esta época da monarquia em Israel, ele fez praticamente todas estas coisas aqui. E então o Senhor condena quem consulta, né, a esse espírito adivinhador, quem diz que consegue prever o futuro, quem consegue falar com pessoas que já morreram, né? Então isso aqui é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui inventando, mas simplesmente lendo e entendendo o que está escrito, né? Não tem como alguém interpretar isso de uma forma diferente, porque quem procura a esse tipo de consulta para que ele possa supostamente conhecer qual as decisões que ele deve tomar, ele está indo realmente por uma consulta errada, né? Está marcando, pensando que está marcando com um médico bom, vamos dizer assim, está marcando lá com um médico, né, que vai levá-lo à morte, enquanto que o Senhor, ele está esperando esta consulta, né, que você marque essa consulta com ele, né, que ele sim tem a resposta, né? Então, infelizmente nos dias de hoje nós vemos, né, muitos que até se dizem cristãos tentar consultar signos, né, do horóscopo, tentar muitas vezes consultar quem lhe consegue lhe dar alguma instrução, né, como se ele deve tomar, com quem se ele deve fazer algum negócio, se ele em relação à vida emocional, casamento e por aí vai. As pessoas tentam procurar esse tipo de pessoa que nós vemos aqui que o Senhor não está aprovando, né? Porque isso é abominação diante do Senhor. Isaías, ele também confirma esse tipo de consulta maligna que não deve ser observada, né? Que nós vemos aqui em Isaías 8, quando pois vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, ou seja, aqueles que dizem, né, eu falei com fulano de tal, né, que um sujeito que morreu, e ele tem o espírito familiar, né, esse espírito de alguém que já morreu e que pode dar instrução para ele, né? Espíritos de adivinhos que chilreiam e murmuram, são aquelas reuniões, né, bastante estranhas que as pessoas dizem, né, que estão ali recebendo esses espíritos familiares, né? Porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos consultar-se aos mortos? Então esta aqui é a pergunta, né, que a Bíblia faz para nós, a palavra de Deus faz para nós em Isaías. Porventura não consultará o povo a seu Deus? Né? A orientação que nós temos, consultar a Deus, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos. Né? Então ele está falando aqui se isso é factível, se isso é viável, né? Alguém fazer esse tipo de consulta. Né? E o versículo 20, ele dá aqui a resposta: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Olha, a luz também, né? Nós vemos muita gente falar em luz, né? Mas aqui, o que diz a palavra do Senhor? A lei e ao testemunho. Então, a lei do Senhor, ela é dada, né? O testemunho é aquilo que nós vemos as pessoas que tiveram essa experiência com Deus, está dizendo que realmente, né, o que é que Deus está fazendo através de suas vidas, né? Se for realmente algo certo, né, e estiver de acordo com a lei de Deus, agora, se estas não falarem
se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Então precisa estar de acordo com a lei, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, né? Isso tem que ser testemunhado realmente por todos, né? Não somente, né, por alguém que vai dizer que isto, né, é verdadeiro, né? Tem que ter testemunho, tem que realmente acontecer, né? Tem que ser uma coisa, como vamos dizer, né, que alguém experimentou e viu que realmente é dessa forma, né? Então, a nação de Israel sofreu muito, né, por causa disso, né? Essas consultas malignas. E vemos aqui, o segundo tipo, as consultas desastrosas, que está aqui em Mateus 26. Nós vemos aqui: Vem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem a Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, meus irmãos, veja aqui outro tipo de consulta, né? Aquela primeira é a consulta maligna, em que realmente eles estão voltados, né, para isso que é abominação que o Senhor não aprova. Agora tem essa consulta aqui dos homens, né, que procuram, são pessoas que não têm o discernimento e que procuram consultar para impedir muitas vezes aquilo que Deus está fazendo, né? A obra que o Senhor está fazendo, né? Quer seja por inveja, quer seja por qualquer outro motivo, como nós vemos aqui, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, todos aqueles, né, que estavam ali na liderança, eles viam o Senhor Jesus como um empecilho, alguém que dizia realmente a verdade e que estava pronto a destroná-los, né, da situação em que eles estavam vivendo, né? Então eles não queriam perder os seus status, não queria perder a sua posição, não queria perder o seu prestígio. E o Senhor Jesus simplesmente veio ali mostrar, né, o que realmente havia no coração deles. E por isso, né, ele se consultava. Isso daqui nos remete muito, né, à condição política, né, porque na verdade isso aqui era uma condição política, né, eles não queriam perder o seu poder, né, e o Senhor Jesus veio justamente para isso, né, para mudar essa situação reinante naquele momento, né. Então eles se consultaram mutuamente, ou seja, em secreto, eles se reúnem, como que nós vamos fazer, né? Ou seja, é uma situação que muitas vezes a gente encontra também, né? As pessoas que estão ávidas pelo poder, né? Que não querem perder a sua posição, que se consideram superiores a toda a população, né? Como era isso que esses sacerdotes, esses escribas aqui, eles se achavam, né? Superiores, né? Totalmente arrogantes, né? Enquanto que não tinha nada de Deus, né, em suas vidas. Uma outra situação também é a consulta ameaçadora. São situações um pouco semelhantes a essa anterior, mas só que ela é um pouco mais extensa, né, que é parar muitas vezes as pessoas, até mesmo a nação, parar um povo completamente, para parar assim um propósito de Deus, né? E aqui o salmista, no Salmo 84, ele diz: ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque a situação dele era difícil, né? E esses inimigos de Deus, né, faziam tumulto, e os que te odeiam levantam a cabeça, né? São aquelas pessoas que querem fazer prevalecer, né, de toda forma, né, aquilo que ele acha, né, que ele pensa, e tomam astuto conselho contra o teu povo.
e consulta contra os teus escondidos. Olha que coisa importante, olha. Toma um astuto conselho contra o teu povo. Aquela pessoa, aqueles tumultuadores que querem, né? Agir com artimanha, com artimanha e tentar impedir o povo de Deus. É aquilo, a obra que Deus está fazendo. Nós vimos na história da igreja tantas perseguições que a igreja teve, né? Vemos também a perseguição grande que a nação de Israel tem, sendo que é uma nação que foi escolhida por Deus, e nós vemos isso em vários versículos, né? E muitos, né, assim, perseguem completamente, né, esta nação, mas veja o que nós vemos aqui, né? E consultaram contra os teus escondidos, que são aqueles que nós podemos também entender, os escolhidos de Deus, aqueles que são protegidos de Deus. Disseram, vinde e desarreguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Né? Isso muitas vezes a gente vê, né? É muito atual isso. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. No Salmo 2 também nós vemos isso, né? Que os reis se mancomunam, né? Ou consultam, né? E querem impedir que o povo de Deus possa prosseguir avante com seus propósitos, né? Que a nação de Israel possa existir, né? E que os preceitos, né, de Deus, os princípios, né, que ele estabeleceu. Então, tudo isso, né, nós vemos que é muito sério, né, alguém não ter este discernimento e tentar se voltar contra as instituições divinas, aquilo que Deus estabeleceu. Está muito bem claro na palavra de Deus, né, aquilo que Deus instituiu. Então não é nem um pouco sábio e com certeza ninguém vai ter vitória, né, contra isso. Até pode tentar, como nós vemos aqui, né, estes eles tomam um astuto conselho, ou seja, tentam fazer leis, né, tentam pressionar, tentam fazer propaganda, né, e tentam fazer de tudo para que a instituição divina, para que aquilo que Deus estabeleceu, quer seja a nação de Israel, quer seja a igreja, quer seja a família, todos os princípios que Deus estabeleceu, então tem alguém que não está contente com isso, né? E quer realmente destruir isso daí, né? Infelizmente estão perdendo seu tempo, né? Porque Deus, com certeza, Ele está no controle de toda a situação, né? Então, meus amados irmãos, como que nós vemos aqui que é importante a gente ter o temor de Deus, né? E agora mudamos então, né? Deixando esse tipo de consulta que não vai levar a lugar nenhum, vemos aqui a consulta benigna, que nós fizemos na leitura de referência, e aqui nós estamos reforçando isso também, né, com o rei Josafá, mas agora ele falando com Acabe. Acabe que foi rei, que foi o pai de Jorão, do texto que nós lemos inicialmente. E aqui também ele está diante de Acabe e Josafá, ele pergunta, né, irás tu comigo a peleja, Ramote-Gileade? Aliás, o rei Acabe perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. A mesma resposta que ele dá para o filho depois, né? Depois que Acabe morre, conforme nós lemos inicialmente. Disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Esta passagem é mais perigosa, mais séria ainda do que aquela que aconteceu com Jorão, né, que era filho de Acabe, porque aqui ele estava tão instituída essa
alienação de Deus, e eles chamando, né, esses profetas que se diziam que conseguiam profetizar, e todos eles diziam, né, que o rei seria vitorioso. Né? Os irmãos conhecem muito bem esta passagem. Né? Tantos que podem estar se reunindo no nome de Deus, né, e dizendo que estão profetizando, mas o Senhor não está ali naquele lugar. E mais uma vez nós vimos aqui Josafá como aquela pessoa que tem o discernimento. Então, meus irmãos, nos dias de hoje, o que mais nós precisamos é que você tenha o discernimento. Né? Não simplesmente vá pelo aquilo que os outros dizem, né? Não deixe se impressionar pelo número de pessoas que está dizendo determinada coisa, mas aquilo que realmente o Senhor pode dizer para você, né? Então você precisa ter esse discernimento. Então mesmo todas essas pessoas aqui profetizando, né, e dizendo um monte de coisa, mas Josafá não se deixou se convencer, porque no versículo 7 ele diz: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é o mal. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então, vemos aqui como que esse rei Acabe realmente estava tão distanciado, né? E não queria ouvir realmente a palavra de Deus, o que o Senhor tinha para dizer para ele, mas eles foram consultar Micaías, né, e realmente ele disse completamente o contrário, né, daquilo que aquelas 400 pessoas estavam dizendo. Né? Então, meu querido, minha querida, você tem que ter esta liberdade de consultar o Senhor. Marque esta consulta com o Senhor. Não deixe se levar por essas consultas malignas, né? E não deixe se levar por outras consultas que querem te afastar da presença de Deus, mas faça aqui como Davi, né? Em 1 Samuel 23:2, e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus. Sempre Davi consultava o Senhor. E Josafá estava simplesmente seguindo a instrução dele. Né? E para nós finalizarmos então, né, a consulta aprovada por Deus. No Salmo 55, versículo 14, nós vimos: consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Então é essa reunião solene, essa reunião agradável, essa reunião suave que Deus quer que você tenha, que você marque, né, neste consultório com Ele, fale com Ele, né? Agora sabemos que o véu foi rasgado, não estamos falando aqui de um templo simplesmente, né? Porque o templo é simplesmente um lugar que nós nos encontramos, mas sim desta possibilidade de você fazer parte da igreja verdadeira, né? Da igreja que o Senhor escolheu. O que diz aqui o versículo 14: consultávamos juntos suavemente, como vemos o procedimento, né, da igreja primitiva, né? Andávamos em companhia na casa de Deus, ou seja, eles faziam parte desta igreja que pertence a Deus, né? Não na igreja nominal, a igreja denominacional, né, que existem tantas, mas não é isto que a palavra de Deus está falando, mas desta igreja daqueles que realmente nasceram de novos, né, que têm essa experiência com Deus. E em Hebreus 12 nós vemos: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então veja onde nós chegamos, né? Em Hebreus não vai dar para nós falarmos, mas ele diz, fazendo esta comparação da nação de Israel, chegando naquele monte, no Monte Sinai, naquela visão aterradora, e agora nós chegamos ao Monte Sião. Aleluia. Glória a Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Então, irmãos, é nisso aqui que a igreja verdadeira ela tem que estar inserida, né? Não esta igreja, muitas vezes, que parece mais aquela reunião lá de Acabe, né? Profetizando coisas que Deus não está dizendo, mas é nessa igreja que nós temos que estar inseridos, é nessa consulta que você tem que estar inserido. Meu querido, que Deus assim possa estar te abençoando, te guardando, né? Então marque esta consulta o mais rápido que você possa com o Senhor nosso Deus, né? Você pode falar com Ele, porque o véu agora foi rasgado, e a Jesus, o mediador desta nova aliança, glória a Deus, o sangue da aspersão, porque Ele aspergiu este sangue, né, sobre nós que confiamos no sangue dEle. Então essas duas coisas que o inimigo teme, o nome de Jesus, que é o mediador dessa nova aliança, e ao sangue dEle, que foi aspergido sobre nós pela fé. Então agora você pode consultar ao Senhor Jesus, glória a Deus, e ter esta consulta marcada com sucesso, e Ele vai estar te orientando. Então nestas épocas difíceis, né, saiba realmente a quem você está consultando, para que você possa então ser vitorioso, ser vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, continue te guardando e te dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, que a tua bênção esteja na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.